respeitar realmente o produtor rural. Então, dando aqui sequência ao nosso trabalho, eu vou passar a palavra à doutora Luana Ruiz Silva Figueiredo, que é advogada e que também fala aqui em nome dos produtores rurais do Mato Grosso do Sul. Bom dia. Eu gostaria, primeiramente, em nome do deputado Sérgio Souza, do Paraná, e da deputada e amiga Tereza Cristina, do meu estado, Mato Grosso do Sul, agradecer a realização dessa audiência pública, assim como os demais parlamentares, mas foram os dois que assinaram o requerimento, e profundamente agradeço porque sabemos a importância da discussão deste tema. Eu quero agradecer aqui, deputado Osmar Serralho, estivemos juntos no Ministério da Justiça tratando dessa questão, conhecedor das mazelas enfrentadas pelo campo, e em seu nome, deputado, cumprimento todos os demais parlamentares sensíveis a esta causa. Eu peço vênia aos produtores rurais e amigos aqui, Luciane Poçan Weber, do Paraná, e Sebastião Prado, do Mato Grosso, mas é em nome da minha amiga, médica e produtora rural Miriam Correia, cuja propriedade foi titulada no Brasil Império, em 1873, há 144 anos, e que está fora de sua área há quase meia década. Em seu nome, Miriam, eu cumprimento todos os fazendeiros do Brasil que a amargam com as invasões de suas propriedades por indígenas. Eu quero cumprimentar Luciano Alves Pequeno, representando a FUNAI, e quero dizer que vou, e muitas vezes, focar a minha fala em ações do Ministério Público Federal, mas que a conduta não diverge da FUNAI, da Advocacia Geral da União e dos procuradores federais que representam a FUNAI nos processos judiciais. Então, os pontos concretos aqui mencionados, referentes ao Ministério Público, se aplicam também, muitas vezes, na natureza de conduta por parte da FUNAI. Meu nome é Luana Ruiz Silva de Figueiredo, venho de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e aqui vos falo como advogada militante na questão indígena. São 20 anos lutando e 20 anos enfrentando essa questão no meu estado. O estado do Mato Grosso do Sul conta hoje com 123 propriedades privadas invadidas. Se fôssemos fazer aqui o que fez com brilhantismo o prefeito Heraldo, de ilustrarmos os pontos de invasão, precisaríamos da semana inteira para mostrar a evolução dos 123 pontos de conflito no nosso estado. E o deputado que falou agora há pouco sobre o Marte, quando eles não têm, eles criam, porque eles não têm Marte, eles criam o Marte, como aconteceu com Simeão Vilhalva, um indígena que faleceu no Mato Grosso do Sul e que foi utilizado como uma bandeira, como tendo sido assassinado por produtores rurais, e o inquérito da Polícia Federal foi conclusivo. Quem matou Simeão Vilhalva foi seu irmão, chamado Mariano, inclusive já com mandado de prisão expedido, sem qualquer vínculo com a questão fundiária, inclusive com o juiz federal declinando competência para a justiça comum, porque se tratou de crime comum de índio contra índio. Uma verdade repetida torna-se, uma mentira repetida torna-se verdade, não é isso que falam? Nós precisamos cercear, nós precisamos obstar essas mentiras que vêm sendo repetidas em relação à questão indígena e ao conflito fundiário. O Estado brasileiro e instituições públicas estão a legitimar o caos e criminalizar a legítima defesa da propriedade. Situação que eu, na qualidade de advogada, não posso admitir. Nós não podemos admitir um crime sendo legalizado, legitimado, e um direito sendo criminalizado, como acontece hoje, com o direito da legítima defesa da propriedade. Assim também como eu não posso conceber o desrespeito às prerrogativas do advogado no exercício da profissão, porque isso vem acontecendo no estado do Mato Grosso do Sul. Em um processo judicial, estou eu e o meu cliente de um lado. E do outro lado, nós temos os indígenas, o advogado dos indígenas, normalmente franqueado pelo CIMI, Conselho Indianista Missionário, o procurador federal representando os índios, o procurador federal representando a União, um advogado da União representando a União Federal e o procurador da República, que lá o Ministério Público Federal representa o índio e não fiscaliza a lei. Que falta de balanço nós temos nos processos. Nós não podemos mais admitir que sejam violadas as prerrogativas dos advogados, que acaba, com certeza, prejudicando a defesa dos produtores rurais.
Eu preciso fazer uma breve leitura sobre um episódio de uma decisão judicial proferida em um processo pelo juiz federal Roberto Polini, da primeira vara federal de Ponta Porã, enquanto juiz substituto. Ele analisava um caso de demarcação e na situação em que um antropólogo da FUNAI estava a estudar terras para dizer se eram ou não terras indígenas. Peço vênia uma leitura bastante curta e leio para os senhores. Palavras do juiz federal, decisão judicial, abre aspas. Então, temos a seguinte situação. Em procedimento onde se busca saber se as terras são tradicionalmente ocupadas por indígenas ou se são de domínio particular de produtores rurais, os antropólogos designados que encabeçarão o grupo de trabalho são de muito tempo ativistas em favor dos índios na luta pela terra. E mais, não temos nenhum produtor rural, a outra parte interessada. Dirão que não existe previsão no decreto para a participação dos produtores. Mas o caput do artigo 2º do decreto 1775 autoriza a participação de antropólogos engajados com a retomada das terras indígenas? Se não estou enganado, numa contenda entre produtores rurais indígenas, a FUNAI designa antropólogos para dizerem de quem são as terras. Os antropólogos, esses específicos, pertenceram a uma extinta ONG, PKN, Projeto Caiová em Andeva, que incentivava os índios a lutarem pelas terras, o que não tem nada de mais. Porém, no seio daquela entidade, pregava-se que todo o sul do Mato Grosso do Sul era território indígena e que os fazendeiros eram espoliadores de índios. Fechada a ONG, seus antropólogos passaram a fazer laudos para a FUNAI, o que não poderia ter ocorrido. A busca por estudos imparciais é uma imposição do princípio da moralidade administrativa. Em artigo publicado por esses antropólogos, Fábio Mura e Rubem Tomás de Almeida, está escrito que os caiovás se distribuem no Mato Grosso do Sul, numa área de 40 mil quilômetros quadrados, fazendo fronteira com Terena, com Guarani-Mibiá, com Guarani-Andeva. Algumas famílias vivem no Espírito Santo, outras no Rio de Janeiro, inclusive fazem divisa com países vizinhos. E ele conclui, se a tese desses antropólogos for procedente, os não-índios terão que buscar refúgio em Marte. Decisão judicial. 2 anos mais tarde, esta decisão judicial é de conhecimento do Ministério Público Federal e é de conhecimento da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, porque são entidades que participam de todos os atos do processo. Conheciam uma decisão judicial reconhecendo a parcialidade, o engajamento e o ativismo desse antropólogo específico, Rubem Tomás de Almeida. 2 anos depois, em 2007, o Ministério Público Federal, na sede da Procuradoria Federal em Dourados, faz uma reunião. E a ata da reunião diz o seguinte, a ata da reunião subscrita pelo Ministério Público Federal. Na reunião estavam presentes Ministério Público Federal, antropólogo, Conselho Indianista Missionário CIMI, pesquisadores e FUNAI. Nenhum indígena. A reunião é para que o MPF possa agir. Então, o MPF faz reunião com antropólogos, com a FUNAI e com a ONG, para que ele próprio, o Ministério Público Federal, possa agir. Depois da listagem pronta, esta será submetida à apreciação dos índios. Ora, CIMI, Ministério Público e FUNAI fazem a listagem para depois de pronta, indígenas, ó, isso aqui é de vocês. Vamos proceder à demarcação? Estes são os bastidores das demarcações de terras indígenas no Brasil. E ele vai além. Diz que tem que ser feito, que esse acordo tem que ser escrito e assinado, para que, caso mude a administração da FUNAI, a demarcação se concretize necessariamente, que é o que desencadeou no CAC, lá no Mato Grosso do Sul, que prevê a demarcação de 26 municípios do meu estado. E, por fim, a ata diz o seguinte, Rubem Tomás de Almeida, ora, o mesmo engajado, ativista e parcial, reconhecido pelo juiz federal, Rubem Tomás de Almeida salienta que a relevância da reunião é dar elementos para a força-tarefa
Força-tarefa? Reconhecer supostos direitos indígenas agora é uma força-tarefa? Que deve ter força de pressão. Ministério Público Federal, FUNAI, CIMI, ONGs, antropólogos fazendo força-tarefa para pressão. Excelências, não sou eu que estou dizendo. Isto é uma ata de uma reunião acontecida dentro do Ministério Público Federal. Quero deixar muito claro que não estamos aqui discutindo a qualidade do profissional. Estamos aqui discutindo entidades públicas, colocando um profissional reconhecidamente engajado, parcial e ativista para realizar uma atividade genuinamente estatal, que é a demarcação de terras indígenas. Dá para acreditar no Ministério Público Federal? E estendo aqui o questionamento, dá para acreditar na FUNAI, com todo respeito? Dá para confiar no Ministério Público Federal? Não. Mas eu acredito no Brasil, porque eu não quero mudar para Marte. Eu não quero ter que morar em Marte, como sugeriu o juiz federal. Eu quero morar no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, lá em Antônio João, onde eu cresci, onde está a minha história. Porque todos nós também temos a nossa história e também temos o nosso chão. Mais adiante, o indígena e advogado terena, chamado Luiz Henrique Eloy, em 2014, ele escreve uma carta. E essa carta ele envia por e-mail, em nome do Conselho do Povo Terena. Ele envia por e-mail para a Presidência da República, para o Ministério Público Federal, para a FUNAI, para o Ministério da Justiça e para mais 42 destinatários. Está aqui o e-mail, inclusive eu recebi o e-mail também com a mesma turma aqui de destinatários. E ele diz o seguinte: enquanto o Ministério da Justiça não assinar nossa portaria declaratória, continuaremos retomando fazenda por fazenda que incide em nosso território e fazemos a autodemarcação de nosso território tradicional. Autodemarcação, ele afirma que farão a autodemarcação. Ele está dizendo ao Ministério Público Federal, ao Ministério da Justiça, ao governo federal, que os índios vão invadir as propriedades privadas no Mato Grosso do Sul. E o que fizeram as autoridades? O que fez o Ministério Público Federal, fiscal da lei, pela manutenção da ordem? O que fez a FUNAI, que atua na tutela dos indígenas? Ao menos quando convém, atua. O que fizeram? Eu não sei. Se alguém souber e se a FUNAI puder aqui responder, eu agradeço. Mais adiante, nós temos uma carta dos indígenas Guarani, agora, antes dos Terena, agora dos Guarani, prometendo derramamento de sangue, prometendo autodemarcação e prometendo guerra ao Estado. Esta carta foi publicada no site do Conselho Indigenista Missionário. O que fez o Ministério Público Federal pela manutenção da ordem quando os indígenas prometem derramamento de sangue, autodemarcação e guerra ao Estado? Mas se nós pararmos para analisar o que aconteceu há uma semana atrás, no estado do Paraná, no município de Guaíra, produtores rurais fizeram uma mobilização cívica, pacífica, pedindo socorro às autoridades em defesa do direito de propriedade. E o Ministério Público Federal aí então se manifestou, dizendo: proprietários, os senhores prestem atenção no que estão fazendo, porque publicar em redes sociais mensagem que incita o ódio ou que incita o terror é crime de terrorismo e os senhores poderão responder pelo crime de terrorismo com pena de 12 a 30 anos. Eu acho que ele estava ali, talvez, fazendo um terrorismo psicológico com aqueles produtores rurais. E ele disse, então, que os produtores estavam levados por boatos, invasão, fogo, destruição, cárcere privado, abate do gado, assassinato. Meros boatos? Isso não é terrorismo? O que fizeram as autoridades públicas pela manutenção da ordem quando acontecem as invasões nesses moldes? O que fez o Ministério Público pela manutenção da ordem? Pediu a prisão dos produtores rurais, que estavam no exercício da legítima defesa da propriedade. O produtor rural, no seu direito, é preso, e o indígena, no cometimento de crime, é legitimado. O que está acontecendo? Em que país nós vivemos? Até onde nós vamos suportar isso?
E nós precisamos trabalhar com a verdade nua e crua para que alguma coisa seja feita. Isso é moral? Isso é ética? Isso é probo? Isso é transparente? Que vossas excelências, estou aqui, advogada que sou, e peço a vossas excelências, nesta casa de leis, socorro. Porque com a mesma veemência que o Ministério Público vos exige, probidade, transparência, que seja exigido do Ministério Público Federal também, porque ninguém está acima da lei, nem mesmo os procuradores da República. E para encerrar o meu discurso, eu falo para vocês o seguinte: eu, no exercício da minha profissão, dei uma entrevista, está aqui, a advogada quebra o silêncio e defende o uso de arma por direito de propriedade. E nessa entrevista, a única coisa que eu disse foi o seguinte: invasão de propriedade privada é crime, porque a lei assim o diz. Legítima defesa da propriedade é um direito, porque o Estado assim reconhece. E o que o Ministério Público fez? O Ministério Público me intimou. Eu estou intimada para depor no Ministério Público Federal, na qualidade de investigada, sob pena de condução coercitiva. O Ministério Público quer o quê? Nos calar com algemas. É isso que está acontecendo. E eu não fui, porque eu pedi ao Ministério Público que me fornecesse a cópia do inquérito. Eu preciso saber do que eu estou sendo acusada. E a resposta foi a seguinte: lhe forneceremos as cópias daquilo que acharmos suficiente. Quem sabe o que é suficiente sou eu, não é o Ministério Público. Sem a cópia integral não vou. E cliente meu nenhum irá, não sob minha orientação. Porque o nosso depoimento será perante o Poder Judiciário. Este sim um poder. Ministério Público Federal não é um poder. E estou aqui para dizer para vossas excelências, e definitivamente para encerrar, que tramita o projeto de lei 141/2015, que criminaliza a violação às prerrogativas do advogado. O projeto foi aprovado no Senado. E espero profundamente que vossas excelências aprovem esse projeto nesta casa. Porque a violação às prerrogativas dos advogados tem que ser criminalizada. Que nós estamos com as nossas prerrogativas violadas por instituições públicas. E, por fim, a advocacia não é uma profissão de covardes. E espero que todos os demais colegas não desistam nunca desta luta, porque o nosso campo de batalha é o processo judicial. E lá nós iremos até o fim. Meu muito obrigada. Senhor presidente Sérgio, muito obrigado, Luana. Deputado apenas uma Schmorer. sugestão aqui, que tem muitos deputados que têm horário de voo agora. Sabemos a importância do depoimento, mas os são 2 a 5 minutos para cada parlamentar.